pós-humano e o sujeito da informação, entre outros elementos. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Richelle. Pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo da Rafaela também, né, que aceitou o nosso convite. A Rafaela, ela é doutoranda e mestre em Ciência da Informação, aqui pelo PPGCI da UNF de Marília. Ela participa da linha de pesquisa Gestão, Mediação e Uso da Informação. Atualmente é bolsista FAPESP, né, também já foi bolsista CAPES. É também membro do grupo de pesquisa Informação, Conhecimento e Inteligência Organizacional. Membro do Centro Referencial de Propriedade Intelectual e Inovação em Ciência da Informação. Fez estágio de pesquisa no exterior na Robert Gordon University, na Escócia, Reino Unido, no período de setembro a dezembro de 2016. Especialista em psicopedagogia institucional pela Fundesp, aqui em Marília, graduado em biblioteconomia, onde também foi bolsista FAPESP. Atualmente dedica-se à pesquisa científica, trabalhando principalmente na interdisciplinaridade dos temas bibliotecas híbridas, conceito de hibridez em bibliotecas, desenvolvimento social, gestão da informação e desenvolvimento de comunidades. Muito obrigado por aceitar nosso convite também, Rafaela. Vou passar para a Val agora. Bom, a gente vai dar início, né, à apresentação. Michele, você quer começar? Olá, obrigado a todos pela presença. Eu sei que não é muito comum, né, a gente ouvir um colega do programa falando, então eu agradeço de antemão. Eu vou falar de assuntos mais, assim, de experiências, de resultados que eu tive recentemente, e de alguns conselhos, se é que a gente pode dizer assim, ou dicas, né, relacionadas à publicação, e espero que seja de proveito para alguém. Eu agradeço o convite também dos representantes. Então, eu vou compartilhar aqui. Aí eu combinei com o Wilson e com a Valdirene, no final, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, no final da minha apresentação e da Rafa, aí a gente fica aqui à disposição. Deixa eu só compartilhar. Aí você, o Will ou Valdirene, por favor, só me dizem se está aparecendo. Deixa eu voltar aqui o começo. Agora saiu tudo. Está aparecendo? Sim, tá sim. Então, gente, vocês me controlem aí também, Will, no tempo, que eu falo muito. Eu vou falar, então, sobre publicações em periódicos nacionais, com foco em cota de bolsas, concursos e visibilidade acadêmica. O foco aqui, eu vou falar mais especificamente da cota de bolsas aqui do programa, de concursos de uma forma geral, né, tanto para concursos de substituto, professor substituto, ou temporário, efetivos, ou outros tipos de processos seletivos que a gente acaba concorrendo, né, durante a pós-graduação e também depois, e o foco também no que a gente quer quando publica, pensando em uma visibilidade acadêmica. Então, a conversa é mais um bate-papo, e eu acho que, principalmente para quem está entrando no programa, pode ser, assim, um bate-papo bem válido, e eu penso que algumas coisas que eu vou dizer, eu gostaria até de ter ouvido quando eu entrei lá na pós-graduação, ou até quando eu estava na graduação. Então, a gente sempre pensa assim, né, por que a gente tem que publicar quando a gente entra, principalmente na pós-graduação, porque na graduação, nem sempre a gente tem a oportunidade de publicar.
Então, alguns dos motivos, né, pode ser, por exemplo, por prazer. Eu, por exemplo, gosto muito de publicar, é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que eu gosto. Mas a gente, né, conhece muitas pessoas que faz isso por obrigação, ou por exigência do programa, ou porque o orientador obriga, ou porque o trabalho obriga para aqueles que já trabalham como professor, por exemplo, né? O foco aqui, que eu quero chamar a atenção, é quando a gente tem um objetivo específico. Então, quando a gente quer, por exemplo, concorrer a um concurso de bolsa, algum teste seletivo, algum concurso, né, uma vaga em estágio, né, e outros tipos de concurso, de seleção, que a gente vai concorrer e que, com certeza, a gente vai precisar de publicação para conseguir essa vaga ou ficar bem colocado. A gente também, às vezes, até usa como justificativa das nossas pesquisas, né, que a gente publica, não que a gente use que a gente vai publicar por isso, mas a gente costuma dizer que a nossa pesquisa, a gente quer que ela contribua com a linha de pesquisa, com o programa, com a área, com a ciência, né, com a comunidade, com a sociedade em si. Então, isso também é um dos motivos que eu, por exemplo, também compactuo, porque eu também gostaria de contribuir com a área, de alguma forma a gente está aqui para isso. E também, por visibilidade acadêmica, quando a gente deseja que nossa pesquisa seja lida, seja citada, seja recomendada, enfim. Então, pode ser que algum de vocês aí que estão me ouvindo fale, não, eu não tenho nenhum desses objetivos, enfim, eu trouxe aqui um panorama de alguns motivos pelos quais a gente publica. Mas, de qualquer de todo jeito, quando a gente ingressa numa pós-graduação, a gente tem que publicar, né? Não tem como escapar muito dessa condição. E aí, de onde é que a gente tira, né, insumo, de onde a gente tira texto, né, para publicar, né? Então, um dos lugares mais comuns, vamos pensar assim, é quando a gente defende uma pesquisa. Então, a gente vai, por exemplo, eu me lembro quando eu fiz o TCC, eu consegui tirar um trabalho. Quando eu fiz a especialização, foi quando eu publiquei o meu primeiro artigo numa revista. Então, a gente defende a dissertação, a gente, né, tenta tirar 1, 2 artigos, enfim. Então, uma das fontes é uma pesquisa que a gente fez em algum momento da vida, e que a gente tem que tirar, né, a gente tem que tirar alguma coisa, porque senão a pesquisa às vezes até se perde, porque nem todo mundo quer ler uma dissertação inteira, mas um artigo é muito mais fácil, né. Os grupos de pesquisa são ricos também para que a gente faça parcerias, para que a gente faça outros tipos de pesquisa, além daquelas que a gente já está desenvolvendo no programa. O mercado de trabalho, para aqueles que estão na área ou que conseguem fazer alguma parceria ou aplicar algum instrumento, também, né, tem trazido bons resultados para publicar. Aqui no item 5, no item 4, está cortando para mim, na tela aqui do Meet. Mas, eu não vou me lembrar de cabeça que eu coloquei. Ô, Michele, é só você colocar aí ocultar, que daí você consegue ver. Ah, é? Olha, eu não sabia. Aí, gente, que bom. Parcerias diversas para além do grupo de pesquisa, trabalho e outros. A gente sempre, conforme vai passando o tempo, a gente consegue manter algumas parcerias. Eu, por exemplo, tenho uma ótima parceria com a minha ex-orientadora lá da UEL, até hoje. Então, são aquelas parcerias que são uma loteria, nem sempre a gente consegue, mas quando a gente consegue, a gente acaba, né, levando assim para a vida inteira. E ideias paralelas à pesquisa principal e desenvolvimento. Eu sempre publico coisas nada a ver com
com a minha tese. Aliás, eu nem comecei a publicar sobre a tese ainda. E eu estou no último ano. Então, às vezes a gente tem um desejo, alguma coisa que a gente tem muito interesse, e não cabe na tese. Por exemplo, eu gosto do assunto antivacina. Antes da Covid, eu já tinha interesse nisso. É uma coisa que demanda tempo, mas às vezes também é uma coisa legal, que tira você um pouco da tese, da dissertação, porque às vezes a gente cansa, né, do assunto, às vezes você não suporta mais ver. Não sei se isso é só comigo, mas às vezes a gente cansa um pouco da nossa pesquisa, então é bom sair um pouco, fazer outras parcerias, né? E, principalmente para aqueles que estão entrando no programa, desculpa, gente, eu acho que a maior fonte, quando a gente está dentro do programa, são as disciplinas cursadas, né? Então, todas as disciplinas que eu fiz no programa, que eu acho que foram 5, eu tirei alguma publicação ou mais. Eu me lembro que eu fiz uma disciplina da professora Raquel, eu publiquei um artigo na ISCO, eu publiquei um capítulo de livro, eu publiquei um artigo no Enancib e um no CECIM, de uma publicação, de um trabalho da disciplina da professora Raquel, que aí você vai, né, complementando, vai passando para outras ideias, vai amadurecendo, que foi sobre dados sensíveis, que não tem nada a ver com a minha tese. Aliás, eu estava em outra linha, enfim. Então, eu diria assim, que para quem está entrando, principalmente para quem está entrando, ou para quem está fazendo disciplinas, para que aproveite essas disciplinas para virar artigo mesmo, para virar algum trabalho publicável, porque, do contrário, às vezes a gente pensa assim, vou fazer um trabalho mais ou menos, só para concluir e conseguir o crédito. Mas ali tem uma oportunidade excelente para você expandir, conhecer mais sobre algum assunto, sobre aquela disciplina, que às vezes nem tem muita aplicação na tese, ou você consegue transformar o que você escreveu num capítulo da tese, né, que é o mais comum. Então, assim, aproveitem essas disciplinas, então, porque vale a pena se debruçar um pouco ali para extrair, porque é um momento que você já tem que parar para escrever. Então, é a hora ali de aproveitar para tirar alguma coisa para publicar. Bom, mas aí chega aquele momento que a gente não sabe muito bem, né, como que vai escolher essas revistas. A gente tem a mudança recente do Qualis, e essas escolhas, elas impactam, né, durante e após a pós-graduação. E é sobre isso, na verdade, que eu vim falar aqui hoje. Então, quando a gente vai pensar nessas escolhas, que muitas pessoas conversam comigo, e isso é uma coisa difícil para mim, eu acho que é para todo mundo, não é tão simples assim escolher, né? A gente sabe o Qualis, mas às vezes a gente não sabe, olha, eu sei que a revista tal é Qualis A, é B, mas como é que eu sei se essa revista é adequada ou não para aquele tema que eu escrevi? Bom, a gente, quando tem um trabalho pronto, a gente tem que pensar em algumas coisas, não só o que eu estou trazendo aqui, né? Mas a gente tem que pensar, num contexto brasileiro, também num fator de impacto, mas o fator de impacto a Rafa vai falar mais depois. Então, eu vou focar mais aqui do Qualis, no Qualis Periódicos, que por enquanto é o que nós temos em nível Brasil, né? E só no Brasil, é bom falar disso. Nós temos que pensar no escopo da revista, se essa revista está em publicação em fluxo contínuo, que hoje é importante, e no que eu quero, né, no alcance almejado, o que eu quero com essa publicação, né, que bases de dados que essa revista indexa, enfim, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Nossa, gente, só um minutinho, gente. Vou fechar a janela.
As coisas da pandemia. Então, no Brasil, a gente tem, então, o Qualis Periódicos, né, que é uma qualificação da CAPES, que pode ser consultado na plataforma Sucupira, tá? E nós temos, eu coloquei aqui um print, né, da carinha do Qualis hoje, que é uma lista paralela, que a maioria de nós já conhece, que a gente consegue buscar pelo título, pelo ISSN e pelo Status. O PPGCI postou no edital do processo seletivo de bolsa desse ano uma lista condensada, só que nessa lista, vocês podem acessar lá no edital de bolsa, só tem revistas da comunicação e informação e comunicação, do A1 ao B1, que é o que consta para a bolsa, né? São os qualis, os melhores qualis. Mas, se vocês quiserem ter acesso ao Qualis completo, aí é só procurar na internet o Qualis de 2019, que vocês vão ver. Só que esse Qualis a gente não tem certeza se vai continuar, se é esse mesmo, mas é o que está valendo por enquanto. O que a gente sabe é que nós perdemos as revistas A1 da Ciência da Informação. Mas, quando a gente faz um recorte, por exemplo, como eu fiz aqui, a gente ficou mais ou menos nessa situação por enquanto. Então, a gente tem a Encontros Bíblia, a Informação e Sociedade, a Link em Revista, a Perspectivas e a Transinformação como a 2, né? Então, se você quer hoje publicar nas melhores revistas nacionais da ciência da informação, teria que ser essas aqui. Não tem outro jeito, é o que a gente tem no Brasil. Só que a gente sabe, por exemplo, que a Link, ela tem publicado volumes temáticos, então, nem sempre a gente consegue enviar. A Encontros Bíblia, por exemplo, ela ficou como a 2, a informação já continua como a 2, e a Informação e Sociedade, a Perspectiva e a Transinformação, de A1 caíram para A2. Então, a gente fica agora, quando a gente quer publicar numa boa revista no Brasil, a gente fica focado aqui nessa coluna do A2, que é o que a gente tem de melhor. Depois, a gente tem aqui as de A3, as de A4 e as de B1. Eu fiz um recorte, nós temos outras, e aí, né, vai ter a B2, a B3, a B4, que a gente também pode publicar, mas quando a gente pensa em participar de processos seletivos para bolsa, concurso e, enfim, outros tipos de processos, se a gente sair muito desse recorte que eu coloquei aqui, a nossa pontuação, obviamente, vai diminuir. Então, o importante é publicar, mas se a gente tem que tentar ficar dentro desses qualis aqui para ter sempre uma pontuação razoável em todo o processo seletivo que a gente prestar no Brasil. É claro que se a gente vai publicar numa A2, o nível de exigência vai ser maior, a tendência é ser maior, né, que nos qualis mais inferiores. Isso não quer dizer que a revista a B3 ela é inferior, mas que o nível de exigência costuma ser mais sofrível, vamos dizer assim, né, nos qualis mais altos. Então, quando a gente vai falar do escopo da revista, por exemplo, isso aqui eu acho mais complicado do que a questão do Qualis. O Qualis a gente resolve falar, eu vou tentar uma revista, eu acho que o artigo tá bom, vou tentar uma revista 2. Né? Mas, por exemplo, eu venho aqui no Encontros Bíblia, e aqui está claro, ó, Encontros Bíblia, e é sempre importante procurar isso nas revistas, né? Ela vai dizer aqui para mim que ela publica artigos, né, trabalhos da ciência da informação, da biblioteconomia, arquivologia, museologia e outras áreas correlatas, né? E que ela publica artigos inéditos, ensaios de caráter teórico, isso é verdade, porque eu publiquei recentemente um ensaio lá, e
revisão de literatura e estudos de caso. Só que com pelo menos um doutor. Então, a gente, por exemplo, como doutorando, não consegue mandar um artigo lá sozinho. Então, se a gente não olha esse tipo de informação, a gente já perde ali 2, 3 meses esperando e não vai adiantar nada, porque se o editor não vê isso logo que a gente enviar, a gente vai ficar esperando um parecer. Quando ele vier, eles vão dizer, olha, você está fora do escopo da revista, né? E então a gente tem que olhar essas coisas antes. Se eu quero mandar, de repente, um artigo que está muito fora aqui do escopo deles, eles vão dizer que o trabalho está fora do escopo. Quando eu vou para uma revista, por exemplo, a Acervo, que é uma revista do Arquivo Nacional, olha, o escopo aqui vai dizer, ó, que ela publica nas ciências humanas e sociais aplicadas, aqui é o mundo, né? Só que, especialmente na história e na arquivologia. Por isso é comum que o pessoal da arquivologia publique mais nessa revista, que é uma ótima revista. E aí eles vão dizer, olha, que eles aceitam entrevista, dossiê temático, artigos livres, documento e resenha. Então, aqui já há uma abertura maior para tipos de publicação. Então, é importante a gente também saber que eu não preciso só publicar um artigo de revisão, né? Olha, eu posso publicar, eles podem abrir sessões de entrevista, enfim, outros tipos de publicação. E aqui eles vão dizer, olha, temas relacionados à arqueologia, ciência da informação e história. E eu tive um artigo recentemente, faz uns 15 dias, negado, porque era um artigo da área da saúde, que eu escrevi bastante da área da saúde, e o parecer foi que o artigo não estava no escopo da revista. Eu mandei para uma revista de ciência da informação, e a revista me disse isso. Então, claro que eu coloquei, amarrei com a ciência da informação, mas não foi suficiente. A revista não aceitou. Então, tem tudo isso, né? Acontece tudo isso com a gente. A revista achou que de repente, estava muito na área da saúde e não aceitou meu artigo. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Não adianta só pensar no Qualis também, porque não dá certo, né? Bem, aí, uma coisa importantíssima hoje em dia, que não tinha há tempos atrás, que é o fluxo contínuo. Então, o que é o fluxo contínuo? O fluxo contínuo é o seguinte, as revistas não precisam mais esperar que um fascículo ou uma edição ela esteja fechada para abrir um novo fascículo para continuar, para publicar novos artigos. Então, quando vocês identificarem que a revista ela tem fluxo contínuo, é uma boa dica para mandar artigo. A Encontros Bíblia, a revista aqui da Unesp, a Brages é assim, a informação é assim. Isso não significa só que a publicação é contínua e isso é legal, significa que a revista, ela vai receber o seu artigo, a partir do momento que ela percebeu que seu artigo, né, foi aceito e está pronto para ser publicado, ela publica, ela não fica aguardando uma nova edição, um novo volume. E isso faz com que as revistas também, elas tenham enviado pareceres muito mais rápido para a gente. Então, a gente tem que nem a Em Questão, a Encontros Bíblia, que elas estão demorando aí 2, 3 meses, pelo menos é o que tem acontecido comigo e alguns colegas. Então, é ótimo que elas dizem assim, ó, está aprovado ou não está aprovado, pronto, você segue a sua vida, muda, manda para outra, acabou. Sendo que antigamente, e ainda tem revista assim, demorava 2 anos para te dar um parecer. Né? Quando você tinha o parecer, o artigo já estava totalmente desatualizado. Então, isso é um avanço para a ciência aberta, para várias questões científicas, e é uma coisa muito legal de observar quando a gente pensa numa revista para enviar o nosso trabalho. Tá?
Aí, gente, depois que a gente faz essas escolhas, né, de que revista, claro que não é uma escolha fácil, e aí a gente vai prestar esses concursos, esses processos, a gente tem que pensar no como que essas publicações, que essas escolhas que nós fizemos vai interferir. Bom, eu não sou nem de longe a pessoa que mais publica aqui no programa. Quando eu recebi o convite, eu até falei isso para o Wilson, para a Val, mas aconteceu que eu tive um bom desempenho na colocação da bolsa, né? Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque eu resolvi publicar, tentar, a gente tenta, né? Não, eu tentei e deu certo mandar os meus trabalhos para as revistas A2. E deu certo. Então, entre ano passado e janeiro desse ano, eu publiquei 4 artigos A2. Quando eu enviei, por exemplo, a Transinformação, ela ainda era 1, e o Qualis caiu, né? Mas, tudo bem, eu fiquei com 4 Qualis A2. Então, quando eu fui preencher a planilha de bolsas, eu tinha quatro artigos que só aqui, ó, eu fiz 12 pontos de uma vez. Então, eu fiz uma conta simples aqui, se a gente ignorar aqui, digamos que eu não vou focar em artigos, e vou focar nos outros critérios, se eu quero conseguir uma bolsa ou manter minha bolsa daqui para frente, tá? Se eu publicar em trabalhos completos, em anais de eventos, ou capítulos de livros, se eu conseguir um máximo, que são 3 em cada um, né, em todas as colunas, eu vou conseguir a pontuação máxima de 4,28, se não me engano. Seria como ter, no máximo, um artigo a 1. Então, eu não consigo, né, uma pontuação boa, mesmo se eu me esforçar, né, publicando em evento, publicando em, por exemplo, no Enancip, publicando em capítulo de livro. Eu não estou dizendo que nós não devemos publicar em eventos ou publicar capítulos de livro. Eu estou dizendo que na planilha de cota de bolsas do programa, vale mais a pena pensar em artigos, né? Por quê? Porque a pontuação aqui é só comparar, né? Não tem como. E foi assim que eu consegui essa pontuação. E isso, na verdade, eu vou mostrar para vocês que é em todo tipo de processo seletivo. Não tem nada que vale mais, que pontua mais, que pontue mais que um artigo em periódico científico, tá? Bom, quando a gente vai para concurso, eu também tive um resultado, acabei de passar num concurso, infelizmente não é efetivo, mas eu consegui essa aprovação também pelas publicações. É o seguinte, aqui na Unesp, aqui eu dei um print aqui para vocês verem o que conta aqui na Unesp. Então, a Unesp vai pegar aqui a formação, né, vai pegar aqui as atividades científicas, aqui vai contar capítulo de livro e artigo. Aqui na Unesp, vocês vão observar que não conta mais nada. Aqui é até um pouco cruel, porque só conta isso, artigo e capítulo. E, claro, para você ser professor, você tem que demonstrar uma experiência didática, experiência na graduação e tudo mais. Quando a gente vai lá para o UFRN, aqui, gente, conta até patente, tá? É capítulo de livro, é livro publicado, organizado, trabalho publicado em periódico especializado. Aqui consta tudo e mais um pouco, mas aqui na Unesp não. Então, vocês vão ver, ó, Qualis aqui na Unesp, que é Qualis A1, A2, aqui não tá o Qualis novo, até porque não tá certo esse Qualis, e depois eu tenho livros publicados e capítulos de livro. Então, vocês vão ver que a planilha de bolsa tem alguma consonância com até o concurso, porque aqui, ó, não adianta ter publicado na ISCO, no Enancip, não adianta, não conta nada. Então, se a intenção de vocês é prestar um concurso na Unesp, por enquanto, é isso aqui que vai contar.
Agora, tem universidades que vai contar várias coisas, como é o caso da UFRN. Quando eu conheço bem a planilha aqui da UEL, porque eu fui docente lá, e pego aqui e fiz uma comparação para vocês verem a planilha da Unesp. A planilha da UEL, ela também, ó, ela conta muitas coisas, a UEL praticamente conta tudo que você faz, né? E aqui é a da Unesp. Então, a da UEL, ela vem dando os pontos, ó, 60 pontos num artigo A1, enquanto que um artigo quali-C vale 15 pontos. Na Unesp, um artigo A1, ou que esteja com o fator de impacto, né, vai valer 0,50, e um artigo sem qualis vale 0,01, tá? Então, só que o que muda aqui? A UEL, ela não tem, ela vai ter um limite em algumas coisas. Aqui, no caso da Unesp, a pontuação máxima é 2,5. Então, mesmo que você consiga pontuar aqui 18 pontos, não importa, vai valer 2,5. Mas, né, veja que vale mais a pena, com certeza, publicar um do que uma revista sem qualis. Ou, por exemplo, uma B4. Essa matemática sempre vai valer a pena, e vou dizer por experiência própria, eu consegui o primeiro lugar no concurso pelo currículo. Eu consegui pelo meu currículo. Sim, eu já dei experiência, já dei aula, tenho experiência como docência, não é só a publicação que te coloca em primeiro lugar no currículo, mas eu precisei disso aqui, sem isso aqui, eu não teria conseguido. Então, por isso que eu estou dizendo, as nossas escolhas de publicação interferem em tudo que a gente faz na pós-graduação e depois dela. Quando a gente vai pensar em visibilidade acadêmica, já estou terminando, viu, Will? Já deu meia hora. Quando a gente vai pensar em visibilidade acadêmica, que é o quê? Publicar para ser lido, citado, enfim, a gente tem um fator de impacto que a Rafa vai falar, mas só para vocês terem uma ideia, as únicas revistas que têm um fator de impacto considerável aqui é a Transinformação, a Informação em Sociedade e a Perspectiva em Ciência da Informação. Então, isso quer dizer o quê? Que essas revistas são as mais citadas. Então, se eu quero ser lida e citada, enfim, se eu quero ter algum alcance internacional, é mais provável que eu tenha por meio dessas revistas, do que em revistas que não estão indexadas. Por exemplo, no JCR, em boas bases de dados, e assim por diante. Se a revista ela está indexada em boas bases de dados, logo eu terei mais chance de ser citada, meu texto terá mais chance de ser lido, embora sempre vai haver um impedimento. Por quê? Porque os nossos textos são escritos em português, e a língua da ciência, não tem como, é o inglês. Mas, mesmo assim, quando a gente compara, por exemplo, a Transinformação com eu não sei se é a TOS, não sei direito como falo, não está revista, eu fiz aqui uma listinha rapidinho, só para a gente comparar as bases de dados, que a Transinformação é indexada, que ela indexa os seus trabalhos, e que essa revista indexa os seus. Ou seja, se eu entro na Scopus, eu consigo encontrar os artigos que estão publicados na Transinformação. Se eu entrar, eu não consigo, na Scopus, eu não consigo encontrar os artigos dessa revista. Então, essa, lógico, vai ter um alcance internacional que essa não tem. Mas a gente tem hoje, por exemplo, o ResearchGate, as redes sociais, no geral, nós temos outras formas também de divulgar nossas pesquisas, não só essas. Mas, né, eu não sou especialista nesse assunto, mas a gente não pode desmerecer as questões das métricas e tudo mais, quando a gente fala de visibilidade acadêmica, tá? E tem outra coisa, com essa mudança do Qualis, boas revistas caíram em tombos, né, feios. Por exemplo, essa revista Bíblios,
ela era A1 e caiu para B1. Então, ela era uma boa revista? Não sei, ela era A1. Hoje ela não é mais. Então, de repente, você pensa, vou mandar para ela porque ela caiu o Qualis, agora ela não é tão boa. Mas o nível de exigência dela, de repente, ainda é de uma revista B1. Então, talvez não seja uma boa. A revista Interamericana de Bibliotecologia, também, ela era uma revista 1, caiu para 3, e tem outras várias, tá, que aconteceu a mesma coisa. E algumas subiram e várias boas caíram. Então, é complicado também pensar que as que estão lá no topo são as melhores e sempre foram, e as que estão com qualis baixo hoje são péssimas ou nunca subiram. Quem acompanha, né, as métricas, os qualis, tem outras opiniões, e se você pegar o qualis lá na Sucupira, para fazer uma comparação, porque lá ainda está o antigo, aí vocês vão conseguir ver qual era o qualis das revistas antes. Tá? Então, quem tiver essa curiosidade, às vezes vai mandar para uma revista que pensa, essa revista tem um qualis razoável, vai lá ver, não é bem assim como ela era. Então, pode ser mais difícil de enviar de aceite nessa revista, apesar dela estar com qualis mais baixo. Então, gente, terminando, eu digo assim, que as nossas escolhas de publicação, elas vão refletir todo esse tempo na pós-graduação e após a pós-graduação. Por quê? Porque mesmo que você, digamos assim, eu já sou concursado, eu já tenho emprego, eu já sou professor, eu já sou arquivista, concursado, enfim. Mas, eu vou deixar essa pergunta, por que você publica, né? Qual é o seu objetivo? Seja ele qual for, é sempre bom pensar em publicar em boas revistas, ou com qualis razoável. Agora, se você está, de repente, isso não é uma preocupação para mim, eu estou tranquilo, eu estou estudando, porque eu gosto, enfim, cada um faz a sua escolha, mas se de repente você está, por exemplo, na mesma situação que eu, não tem emprego, né, é pós-graduando, quer ser um professor um dia efetivo numa universidade, enfim, gosta, né, de pesquisar, enfim, a dica que eu vou deixar pensem sempre nas escolhas, tentem publicar em revistas boas, quando for possível. A gente também precisa ter humildade para quando a gente faz um trabalho que não está tão legal e a gente precisa mandar para um qualis mais simples, mas que é importante publicar, né? E é isso, é pensar nas nossas escolhas, sempre direcionar, e às vezes vale mais demorar 3, 4 meses para escrever um artigo e mandar para uma revista boa, e às vezes receber um parecer que detona, acaba com a gente, mas que faz a gente melhorar muito o artigo para mandar para outra, do que escrever um artigo mais ou menos e não conseguir uma boa publicação. Então, gente, é isso. Eu agradeço a atenção, espero que tenha sido de proveito para alguém. Michele, muito obrigado pela apresentação. Tá? Eu vou passar a palavra agora para a Rafaela. Na exposição dela, ela vai abordar sobre publicação em periódicos internacionais. Rafaela, sinta-se à vontade. Bom, olá, pessoal, boa noite. Obrigada aí pelo convite da representação discente. Eu vou dar continuidade aqui à questão das publicações, agora no âmbito internacional. A minha apresentação, ela vai focar mais em questões de métricas, né, em questões de fator de impacto, etc., porque a Richelle já fez toda essa introdução básica, essa introdução falando, né, explicando um pouco aí de como funciona essa questão de você escolher o porquê que você está publicando. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Peraí. Vocês digam, por favor, se está compartilhando, se está aparecendo. Apareceu? Sim, Rafa, apareceu.
Ok. Bom, então vamos lá, né? Vou fazer essa apresentação, publicação em periódicos internacionais, fazendo boas escolhas. Eu gosto sempre de começar, pessoal, dando algumas dicas, porque a publicação no âmbito internacional, a estrutura dela é bem assim, eu ia falar um pouco, mas na verdade não é um pouco, ela é bem diferente da publicação em âmbito nacional. A gente, lógico, tem que observar o escopo da revista. Esse escopo, como a Richelle falou, é muito importante, porque é lá que vai estar escrito o que a revista aceita. Então, se a gente não presta atenção no escopo, se a gente não vai pesquisar o escopo da revista, muitas vezes a gente manda e perde um tempão, e fica lá um tempão nessa análise, e a revista te devolve falando que seu artigo não foi aceito apenas pelo escopo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de receber parecer, porque, querendo ou não, parecer que contribua para o nosso trabalho, né, lógico, porque sempre a visão de especialistas são importantes para a gente melhorar. Então, eu fico feliz até, mesmo quando meus artigos não são aceitos, eu fico feliz de receber um parecer bacana, porque daí eu vou lá, levo em conta, e não são todos não são todos os pontos que o avaliador vai te dar, que você tem que acatar também. Você pode discordar, você tem essa oportunidade de discordar desses pontos, e é importante trazer isso para a gente melhorar. Até quando, uma dica aqui que me ocorreu agora, estou mais aqui nesse bate-papo com vocês, então, geralmente, às vezes, né, se você vem vamos supor, seu artigo é aceito, e aí vem lá várias sugestões, né, do avaliador. É lógico que você não vai negar todas, senão seu artigo vai ser negado, porque tem sugestões e tem aquilo que eles pedem realmente para você modificar, que senão seu artigo não vai ser aceito. Mas algumas sugestões você pode negar, e geralmente depois quando você vai submeter o artigo com as modificações na revista, você faz uma tabelinha. Então, nessa tabelinha você coloca lá, avaliador A, avaliador B. Então, no avaliador A, ele falou, eu quero que você melhore na metodologia, porque ficou faltando um pouco de referência, exemplo. Aí você coloca lá, na segunda tabela, né? Na segunda parte da tabela. Aceito ou não aceito? Se foi aceito, ok. As sugestões do avaliador A foram aceitas porque realmente concordamos que havia uma falta de referência e, portanto, nós aderimos. As internacionais todas pedem essa tabela. Se não foi aceito, então, por exemplo, veio uma sugestão lá, eu penso que a temática deveria ser trabalhada sobre outra perspectiva, ou sei lá, você tem uma concepção, e eu trabalho com biblioteca híbrida, então há bastante divergência nesse conceito. Aí muitas vezes voltam parecer lá falando para mim que que eu deveria ter trabalhado sob a perspectiva de tal autor. Se você não quer aderir essa ideia, você escreve lá, não concordamos, não foi aceita, não foi feita essa adesão, porque o meu segmento é outro. Então, desde que você justifique, deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar um exemplo dessa tabelinha. Desde que você justifique, você tem o como negar. O meu computador, eu indexo muito eu indexo bastante meu computador, então tem bastante pastinhas. Aqui, ó, respostas e revisões do artigo. Então, aqui foi um trabalho que foi aceito em questão, aqui foi a estrutura. Então, aqui, respostas para revisões do artigo. Aqui eu coloco, né, o nome da revista, o nome do artigo, e aí o comentário. O parecerista, ele fez, parece haver certa inconsistência e incoerência entre as perguntas feitas, as respostas obtidas e análises apresentadas.
Aí a minha resposta: concordamos com o avaliador 1. Para tanto, ajustamos o objetivo proposto aos questionários do estudo. Aí eu coloquei aonde que foi mudado. No caso, foi o resumo. Deixa eu ver se nesse caso tem alguma discordância. Aqui, ó. O universo de pesquisa ficou muito amplo, pois foram descritos como grupos, tal, enfim. Ele falou que o universo estava amplo e que a gente deveria ter delimitado melhor esse universo. Só que nesse artigo a gente tinha explicado que a gente tinha tentado entrar em contato com mais pessoas desse universo de pesquisa. No entanto, eles não devolveram para a gente tentou diversos grupos, a gente fez um estudo etnográfico de motoristas de aplicativos, a gente entrou em vários grupos, e eles não responderam. Então, assim, não tinha o que fazer. Simplesmente essa classe que a gente estava analisando não queria nos responder, então não tinha o que fazer. Então, aí minha resposta: agradecemos o comentário, mas como explicitado, aí eu coloquei, que eu justifiquei, né, que a gente tinha feito essa busca, mas não foi aceito. Então, dessa maneira, não houve como delimitar. Então, essa tabelinha aqui é bacana, tanto para vocês fazerem em âmbito nacional como internacional. E eu achei bacana compartilhar com vocês. Então, voltando aqui para nossa apresentação, mesmo você observando o escopo da revista, esses dias eu submeti um artigo, e ele era mais voltado para informação e saúde. E eu submeti numa revista, li lá e tinha vez, estava dentro do escopo da revista, mas mesmo assim eles demoraram uns 3 meses para me responder, e responderam assim: o seu artigo foi negado porque está fora do escopo da revista. Então aí eu perdi um tempo, né, e eu não tive um parecer que eu pudesse melhorar, foi só que estava fora do escopo. Então, às vezes acontece isso, né, então sempre olha a minha temática. Minha temática está voltada para informação e saúde, então talvez eu deveria publicar numa revista mais voltada para essa temática. E eu sou como a Richelle também, eu não tenho nada a ver com a minha pesquisa, mas eu gosto de publicar diferentes temáticas, diferentes temas. Até porque quando você vai falar de um concurso público, você chega lá e você tem que falar de diferentes temáticas. Eles vão te sortear um número e você vai ter que falar aquela temática. O número que for sorteado, você tem que falar. Então, você não pode ser... É bacana você ter essa especialidade, né? Até porque lá dentro, depois que você passou no concurso, você vai desenvolver projetos para aquela especialidade. Porém, quando você vai prestar, quando você ainda está nesse caminho, percorrendo para a docência, para ser um professor, você precisa ter uma maior amplitude. Eu, no meu mestrado, eu fiquei muito fechada só a minha temática. No doutorado, eu estou abrindo fronteiras aí, até porque eu senti falta disso quando eu fui prestar concurso. Observe também, gente, o seu corpo editorial. Por que o corpo editorial? Exatamente por isso que eu falei de questões de diferentes perspectivas em relação ao assunto. Se eu vou enviar um artigo para uma revista, e lá no corpo editorial tem um parecerista lá que eu sei que ele vai totalmente contra as minhas ideias, pode ser que eu envie para aquele local e esse parecerista em específico não pegue o meu artigo para analisar, mas pode ser que ele pegue. Então, na dúvida, envia para outra, porque se ele tiver uma visão muito diferenciada da sua, de conceitos e tal, o seu artigo vai ser negado, simples assim. Porque a gente fala muito em métricas, a gente fala muito em objetividade, mas a gente sabe que nem tudo é assim, né? A gente sabe que tem muita subjetividade envolvida aí. E as pessoas, elas levam os seus ideais para dentro dessa análise. A estrutura clara e objetiva, sem rodeios. No âmbito internacional, gente, no âmbito nacional também, assim, a gente tem que ser claro, objetivo, mostrar o que a gente quer, e delimitar, e trabalhar aquilo, mas no âmbito internacional isso é mais pesado ainda. Eu vou dar um exemplo de um artigo. Quando eu fiz o meu trabalho, quando eu fui para a Escócia, né, que eu fui no meu mestrado, eu não tinha essa experiência de publicação internacional ainda. Eu tinha publicado internacionalmente, mas era numa revista que ela
aceitava muitos artigos assim que vinham, né, artigos decorrentes da estrutura brasileira. E quando eu fui lá internacionalmente, eu queria publicar numa revista internacional. Eu estava trabalhando com os autores internacionais, eu queria publicar mais especificamente do Reino Unido, da onde eu estava. E ocorreu muito problema, não por conta do conteúdo do artigo, porque o conteúdo ninguém reclamava, e nem por conta da tradução, porque a tradução para eles não falavam nada, até porque eu tinha feito aquele artigo juntamente com o meu orientador lá, meu supervisor, que era nativo da língua, então não tinha o que reclamar. Mas eles reclamavam da estrutura. Eles falavam que a estrutura estava complicada. E isso, para mim, eu penei, gente. Eu penei. Nossa, esse artigo, olha, demorou muito para ser publicado. Demorou aí uns 2 anos para ele ser publicado, por conta dessa estrutura. A estrutura, ela tem que ser enxuta. Na introdução, você não fica fazendo aquele monte de rodeio e falando, você foca, ó, eu estou falando da temática tal, o meu objetivo é tal, eu utilizei metodologia tal, e espero como resultados tal. E aí você dá a sua justificativa social. Você não fica contando, né, fazendo historicismo, etc. em cima. O foco você vai dar onde? Na sua metodologia. Porque a sua metodologia, para eles, é muito importante. E aí, o que vem? No caso, eu estava fazendo estudo de caso. Eles não conheciam os autores que eu estava utilizando. Eu utilizei o Win, que é muito famoso, e eles não conheciam. Eles queriam uma metodologia mais voltada para eles, né? Voltada, que eles utilizassem mais lá. Ou uma metodologia mais internacional. A metodologia tem que ser toda explicitadinha. Então, a vírgula que você utilizou, por exemplo, numa revisão sistemática de dados, você tem que colocar tudo que você utilizou. Então, eu entrei no campo tal, eu fiz do dia tal ao dia tal, do mês tal ao mês tal, eu recuperei exatos X artigos, até se você puder colocar o horário, mais ou menos, que você utilizou, você tem que colocar. Porque eles pegam muito nessa questão da metodologia, tem que ser muito bem descrita. E os seus resultados, eles têm que se basear totalmente nessa metodologia. Então, quando eu fiz a busca tal, eu obtive tais resultados. Quando eu fui lá na minha pesquisa etnográfica, utilizar, por exemplo, a categoria X, eu utilizei esses resultados, porque eles pegam. No meu caso, eu fiz uma análise categorial e cada resultado eles queriam certinho o que foi delimitado. Eles não gostam dessa questão que você coloca numa perspectiva geral. Você tem que delimitar muito bem, de acordo com a sua metodologia. Bom, e aí? Né? Vocês já pararam para pensar que quanto mais, né, a revista ou o congresso que você vai publicar aumenta a exigência, né, dos trabalhos a serem publicados ali, né, exigências para os autores, maior será a qualidade do artigo. Por isso que às vezes uma revista B1, ela não é tão rígida igual uma revista A1, aqui falando em questão de qualis, né? Então, se o artigo ele tem uma estrutura mais rígida a ser seguida, uma articulação mais rígida a ser seguido, é mais provável que ele venha a ser citado, porque a sua visibilidade ela vai aumentar. Então, se a visibilidade aumenta, o impacto que essa pesquisa vai gerar no mundo acadêmico, ele vai ser maior. Por quê? Porque várias pessoas vão começar a citar, várias pessoas vão começar a utilizar esse trabalho, e logo a sua visibilidade vai aumentar, e você vai ter maior impacto, você vai ser reconhecido na área que você está trabalhando. Então, aqui eu vou falar para vocês um pouco, né, desses indicadores de qualidade. Como que eu vou saber, né, se a minha revista ela tem um indicador bacana de qualidade ou não? Eu tenho 2 tipos de indicadores. Eu tenho os indicadores objetivos e científicos. O que é isso? É que ele é baseado em métricas reais, que você pode chegar lá e você pode, você mesmo fazer essa métrica que você consegue chegar e ver que é aquilo mesmo. E eu tenho essa inclusão de listas regionais. Não que o Qualis não tenha métricas, ele tem bastante, porém é uma métrica mais subjetiva. Você não consegue, enquanto usuário, chegar lá e fazer
essa análise dessa métrica certinho, igual você conseguiria se você fosse nesse indicador mais objetivo, né? Então, esses indicadores objetivos, científicos, eles são voltados para... Eles são mundiais. O Qualis é utilizado só no Brasil. Só o Brasil utiliza Qualis. Então, se você chegar lá, conversar com alguém do exterior, for publicar, ter alguma parceria internacional, e você falar de Qualis, eles não vão nem saber o que é isso. A não ser que eles trabalhem também no Brasil, tal. Mas se for uma pessoa no internacional, eles não vão nem saber o que é Qualis. Não adianta você falar de Qualis que eles não entendem disso. Eles entendem do quê? Desses indicadores que eu vou falar para vocês. Por isso que é importante você publicar internacionalmente. Tomar cuidado com esses indicadores para publicar internacionalmente. Porque são esses indicadores que vão valer lá fora. Se você for no Brasil, Qualis, beleza, ele está valendo. Mas mesmo assim, no Brasil, eles ainda... foco nessas revistas. E tem que falar para vocês também que tem revistas internacionais que elas aceitam artigos em português. Então, não são todas as revistas internacionais que você vai ter que publicar em inglês ou espanhol, que são as línguas mais comuns, né? Tem algumas revistas internacionais que elas publicam artigo em português. Por exemplo, a Transinformação, ela já caminhou, ela é uma revista internacional agora. E ela é uma revista brasileira, mas ela é internacional. Então, se você publicar lá, quer dizer que você publicou numa revista internacional. Aquela revista que é muito comum, por exemplo, na minha área, né, da área da gestão, a palavra CLAB, não sei se vocês conhecem. Ela é internacional e ela aceita artigos em português. Tem aquela revista cubana de informação e saúde. Ela é internacional e ela aceita a revista em português. É lógico, se você publicar em inglês ou em espanhol, a sua visibilidade vai ser maior, porque mais pessoas entendem o inglês e o espanhol do que o português. Mas se você pensar em revistas internacionais, na questão da publicação, você pode publicar em português, que também nessas revistas. A gente tem aquela Biblios, né, que a Richelle mostrou aí, que baixou o Qualis, ela também é internacional, e ela aceita também em português. E não esquecendo, gente, que o programa, ele tem cota para tradução, né? Então, vocês podem utilizar essa cota para traduzir os artigos de vocês. Só prestem atenção nessa estrutura, porque, como eu falei, não adianta o artigo estar lindo, traduzido na língua bonitinho, e não ter uma estrutura mais voltada para essa questão internacional, porque ele não vai ser aceito. Tem algumas revistas brasileiras, né? Tem aquela RDBCI, né? Revista de Documentação, Biblioteconomia e Ciência da Informação, que ela é muito bacana. Ela publica o seu artigo em português, e só que ela obriga você a enviar também uma versão em inglês. Então, saem 2 publicações, né? Vai contar só uma, mas saem 2 versões. E vai aumentar a visibilidade. Bom, basicamente, nesses indicadores, o que a gente tem, né, como que a gente pode considerar essa pontuação em âmbito internacional? A inclusão em bancos de dados de prestígio. Então, aí a gente tem o JCR, que é o Journal Citation Report, que ele é da Web of Science. Então, se você entrar numa revista e você ver, vai aparecer do ladinho da revista que ela é indexada nesse JCR, na Web of Science. Vocês podem publicar lá, porque ela tem um fator de impacto muito bom, e ela é muito boa. E eu tenho a Scopus, eu tenho a Latindex, eu tenho várias outras que eu vou falando mais para frente. E a gente tem o ranking em bancos de dados com base em citações ou outros indicadores. Além da base de dados, eu tenho esses indicadores que são os fatores de impacto, que são os itens mensuráveis. Aí eu tenho o GIF, né, que é o Journal Impact Factor, que é o da Web of Science, a CIMAGO Journal Rank Indication, eu tenho esse Indie Factor Score, eu tenho a SJE, que é o Scientific Journal Rank, que é da Elsevier, e eu tenho o índice H, que é da Google Scholar, que são todos índices que são considerados quando eu vou publicar internacionalmente. Bom, em relação às bases de dados, quais que são as mais tops, né? A topzera, que eu posso falar que é tipo uma 1 aí, é o Web of Science e a Scopus. Se eu entrar numa revista internacional
e elas estiverem indexadas nessas duas bases de dados, pode publicar, porque elas são muito vistas internacionalmente, tem um alto fator de impacto. Aí, como eu falei para vocês, eu tenho outras bases de dados, né? Que eu tenho a Cielo, que ela é mais visada, onde que ela é mais visada? Na América Latina, Portugal, Espanha e Sul da África. Se você tem um foco em ter essa visibilidade nesses locais, a Cielo é muito boa. Para índice, né, o índice latino-americano, se você quer serviço na América Latina, a Latindex também é muito bacana. E eu tenho a DOAJ, né, que é Director of Open Access Journals, que ele também é visto internacionalmente. Bom, mas eu estou falando aqui em fator de impacto. O que é fator de impacto? O fator de impacto é uma métrica utilizada para avaliar as revistas científicas no mundo todo. E como que eu vejo o meu fator de impacto? Como que eu analiso? Como que eu calculo esse fator de impacto? A partir das citações recebidas. Então, dependendo da organização que está fazendo esse fator de impacto, ela vai ter um cálculo lá, e que é baseado sempre na citação. Quanto mais citações o seu artigo tiver, maior o impacto que ele vai ter em sociedade. E para você ter esse fator de impacto, né, essas organizações elas têm que estar incluídas em bancos de dados, para que realmente, como eu falei, qualquer um possa entrar lá e ver, e mensurar, fazer essa métrica. Não é tão fácil assim como parece, eu vou entrar aqui e vou calcular. Não é tão fácil. Porém, dá para você fazer esse cálculo. Aí eu trago essa citação do Peter Drucker para vocês. Não é nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Às vezes você se dedica tanto a um trabalho, se dedica tanto, dá a sua alma ali para fazer aquele trabalho, e aí você não olha o fator de impacto, você não olha o qualis daquela revista, e você publica numa revista, e depois, assim, que não vai ter tanta visibilidade. Eu vou dar um exemplo meu. Logo quando eu entrei no mestrado, eu vi uma chamada de uma revista, né, para artigos, e eu falei, opa, que legal, eu vou mandar um artigo para essa revista. Gente, eu fiz um artigo tão bonitinho, eu me debrucei tanto naquele artigo, estava tão bacana. E aí, depois, a hora que eu fui ver, depois que eu mandei, que já tinha sido aceito, o qualis daquela revista era tipo B3, sabe? Eu fiquei tão chateada, me deu um desânimo. Não que você não tenha que publicar nessas revistas, você tem que publicar também. Porque pensa comigo, se você não publicar numa revista que tem um fator de impacto alto ou um qualis alto, aquela revista nunca vai subir. Só que seu trabalho, para você enviar para aquela revista, seu trabalho não tem que estar tão bem estruturado igual um trabalho que tem que ser mandado para uma revista de maior qualidade, de maior impacto. Eu sempre faço assim. Vamos supor, ano passado eu bati recorde de publicação. Eu publiquei 10 artigos, porque eu estava aqui em quarentena, e para mim é uma assim, distração eu escrever, porque se eu ficar totalmente presa na minha tese, eu meio que dou umas surtadas, né? Então, eu gosto de ir para diferentes localidades, diferentes pensamentos. E, dentre as publicações que eu mandei lá para os qualis As, eu mandei uma para um quali B2, né? Eu mandei um artigo que não estava tão bem estruturado para o qualis B2. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que auxiliar essas revistas a crescerem. Porém, o trabalho a eficiência que você vai jogar para aquele artigo não tem que ser tão pesada num artigo para uma revista de qualis maior. Bom, e aí eu estou falando de citações, né? Principalmente o pessoal que está entrando agora. Qual que é a importância? O que são essas citações no âmbito acadêmico? São as menções, então, que você vai receber do seu trabalho, posteriormente à sua publicação. O que essas citações, elas vêm a trazer? Eu não sou nenhuma especialista em citações, não sou dessa área da bibliometria, etc., porém, a gente está ligado nessa parte aí, porque a gente precisa disso para nossa publicação.
ela significa, então, a ligação temática entre esses autores, né? Se eu vou citar um autor na minha pesquisa, significa que aquele autor tem a ver com a minha pesquisa. Então, eu estou fazendo uma ligação entre temas. E significa também a visibilidade que você vai ter do seu artigo. Se você publica um artigo e ele nunca é citado, poxa, sinto muito, mas esse artigo não tem visibilidade nenhuma. Ou até tem, mas a pessoa não cita. Então, se você não é citado, significa que você não vai ser reconhecido, né? As motivações. Eu cito alguém porque eu quero homenagear alguém. Então, sempre tem aqueles autores em nossas pesquisas que eles não podem deixar de ser citados. Eles são lá, sei lá, de 1960, mas eles são muito importantes para o nosso trabalho. Então, eles não podem deixar de ser citados, eles sempre vão estar lá. Lembrando que as revistas, elas sempre priorizam que vocês citem artigos mais novos, porque eles querem ver o que estão sendo publicados atualmente. Mas sempre, lógico, que há aqueles que fazem parte, né, que não tem como deixar de citar. Testar ou confirmar trabalhos relacionados. Então, eu vou dar um exemplo de um artigo que eu desenvolvi juntamente com um colega esse tempo atrás, que ele publicou um artigo, né, referente à dissertação dele. Ele publicou. Aí, o que a gente foi fazer? Como eu trabalho com análise de discurso, a gente foi fazer análise de discurso daquele artigo, fazendo uma atualização daquele artigo. Então, é um artigo sobre aquele artigo. Então, eu estou tentando testar ou confirmar aquilo que ele postulou lá, né? Não vou dar mais informações aqui, porque ele ainda não foi publicado, né? Então, enfim. Eu também utilizo essas citações para eu desenvolver ideias partindo de trabalhos anteriores, né? Então, fazendo essa rede aí de citações, consolidar alguma conclusão, alguma ideia, alguma hipótese que eu tenha, identificar métodos ou técnicas de um trabalho. Então, geralmente, quando você vai utilizar um método no seu trabalho, você cita alguém que utilizou aquele trabalho, ou que trabalha com aquele método, né, para mostrar, para dar um peso no seu trabalho, falar, eu estou me baseando em tal pessoa. Então, se essa pessoa falou alguma coisa errada, foi ela, não fui eu. Mas se eu estou utilizando aqui também, então quer dizer que eu concordo com aquela pessoa. Demonstrar as teorias existentes, né, as que são conhecidas. Então, tem o nosso referencial teórico, que é baseado em outras teorias, em pessoas que já trabalharam aquilo, ou corrigir ou criticar um trabalho anterior, né, ou corroborar com dados. Então, eu tenho todas essas oportunidades aí que eu vou utilizar, que eu vou citar alguém. Quais que são as vantagens de eu utilizar uma métrica, um fator de impacto, para analisar se aquele periódico é de qualidade ou não? Porque eu vou, né, contribuir para a visibilidade de um autor, de um documento, para avaliações de publicações, pesquisadores ou instituições, né? Então, eu vou falar, olha, você, Richelle, ficou com uma pontuação bacana nesse concurso, porque eu utilizei tais métricas de citação para avaliar o seu trabalho. Ou você não ficou por conta disso. É mensurável, é tangível, não é subjetivo. Permite analisar também o desenvolvimento das áreas científicas e facilita, então, a recuperação bibliográfica, porque até se você jogar no Google uma temática, consequentemente, vai vir primeiro aqueles artigos que são mais citados. Porque a gente tem esse Google Scholar, a gente tem a métrica do Google, do índice H. Então, se você jogar uma temática no Google, vão vir os nomes dos autores que são mais citados. Quais que são as limitações dessa métrica, dessa abordagem por métrica? Eu posso citar se a pessoa vai lá e cita documentos com dados errados. Então, eu vou dar um exemplo. O meu nome é Rafaela Carolina da Silva. Bem simples, nada demais. Porém, esse dá no meio, quando eu vou utilizar aqui no Brasil, eu utilizo muito o dá. Então, a pessoa, se ela vai pesquisar, ela vai encontrar Rafaela Carolina da Silva, ou se não, Silva, RC dá.
Internacionalmente, alguns locais não utilizam esse DA, eles não reconhecem o DA. Então, fica Rafaela Carolina Silva. Se você colocar Rafaela Carolina da Silva, eles não vão recuperar alguns artigos meus internacionais, e vice-versa. Então, isso é um pouco complicado. A autocitação também é uma questão um pouco complicada. Ao mesmo tempo que ela é benéfica, porque você postula no seu artigo, ó, eu já trabalhei com isso anteriormente, então eu sei do que eu estou falando. Ao mesmo tempo, ela é complicada, porque se você se autocita muito, o seu trabalho vai ficar relevante, vai ficar bem citado, mas é você mesmo que citou. Então, aí, qual que é a relevância para outros autores? Se é você mesmo que está falando, que está... É lógico, se você... Não, apesar que a gente pode mudar de opinião, mas é mais plausível que uma pessoa que ela fale aquilo, ela concorde, certo? Então, essa autocitação é complicada. Então, nem sempre você pode avaliar, esse artigo está muito citado, mas às vezes é o próprio autor que citou 100 vezes lá. Então, tem essa complicação. As variantes da assinatura, como os homônimos, né? Então, a gente tem aí pessoas que utilizam homônimos no seu trabalho, no seu nome, e aí fica complicado também de você recuperar. Fernando Pessoa foi um que tinha diferença, homônimos. Tem essa questão do efeito prestígio ou ralo, que é aquele autor que ele é citado em todos. Então, às vezes, você nem concorda muito com o que ele está falando, mas os autores daquela área utilizam muito aquele autor. Então, você vai ter que citar. Então, tem essa questão também. Tem uma questão que eu não escrevi aqui, mas que eu lembrei agora. Vamos supor, as mulheres que casam, que tem essa questão na sociedade que as mulheres que casam pegam o sobrenome do marido. Eu não peguei do meu, porque eu não queria perder minhas publicações. Enfim, tem como você fazer. Você coloca, por exemplo, o sobrenome do meu marido é Brandão, o meu é Silva. Você pode colocar Silva, tracinho Brandão, que daí você não perde, né? Você não perde o que você já publicou, porque você não mudou totalmente de nome. Mas, querendo, não muda um pouco. Né? Para mim, Silva Brandão não é mesmo que Silva, então eu não peguei, mas tem isso. E também, poxa, os documentos que eles não são citados, os artigos que eles não são citados, eles são ruins mesmo? Ou simplesmente eles não são reconhecidos ainda? É essa questão de você dar visibilidade. Eu vou publicar num local que tem esse índice bacana, que está indexado na Web of Science, na Scopus, porque eu quero dar visibilidade. Poxa, meu trabalho é bom. Então, eu quero que as pessoas vejam isso, porque nem sempre aquilo que não está sendo citado é ruim. Ele só não está sendo visível. Por isso, essa importância do fator de impacto. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês do fator de impacto, como que ele é calculado. Então, por exemplo, na Web of Science, o fator de impacto, o fator de impacto do ano de uma revista, que ele é feito por ano, cada ano ele vai aumentando ou diminuindo, é a soma de todas as citações que ela recebeu nos últimos 2 anos dentro da sua coleção, dividido pelo total de artigos publicados no mesmo período. Então, eu pego a soma de tudo que foi citado nos 2 anos da minha revista, quantas vezes ela foi citada, e eu divido pelo total de artigos publicados no mesmo período. Então, sei lá, eu tive 100 artigos publicados naquele período, e foram citados 1.000 artigos naquele período, eu divido 1.000 pelo 100. Aí eu vou ter o meu fator de impacto. O índice H, né, que no caso é da Elsevier, se uma revista possui índice H 100, ela teve 100 artigos publicados com pelo menos 100 citações cada um. Então, aí é a divisão do 100 por 1. Se eu uso o JCR, por exemplo, ele vai pegar os artigos publicados na revista dos últimos 5 anos que foram citados. Então, ela vai contabilizar esses últimos 5 anos. Aqui um exemplo, né? Então, o fator de impacto de uma revista, da revista A, em 2020. Como que eu calculo? Do número de citações que ela teve, em 2020, dos artigos de 2018 e 2019, dividido pelo número de artigos publicados em 2018 e 2019. Gente, vocês não precisam ficar calculando isso, não se preocupem. Vocês não precisam ficar calculando isso toda vez que vocês forem publicar. Eu só estou mostrando para vocês como que é feito
como que é objetivo esse cálculo. Porque quando vocês entrarem, vocês vão ter, igual o Qualis, vão ter lá os índices, né, as revistas, vocês vão ter o fator de impacto lá. Bom, aqui, por exemplo, eu estou vendo JCR. Se eu entro nesse link aqui em cima, JCR Clarivate, e aí eu escrevo, esse aqui tem até na plataforma CAPES, né? Se eu quiser, eu procuro JCR lá dentro. Eu entro nesse link, e aí eu venho aqui nas categorias, né? Eu venho aqui nas categorias, e eu clico na Ciência da Informação e Ciência da Biblioteconomia, que a Ciência da Informação é delimitada assim no JCR. Eu vou ter aqui os índices e os fatores de impacto. Então, na nossa área, qual que é a revista de maior fator de impacto? Essa International Journal of Information Management. Ela tem o fator de impacto 8,2. Aqui ela dá também do IGN Score. Ela é 0,0627. Então, eu vejo que essa revista ela tem o maior fator. Aí a gente tem Journal of Computer, Mediate Communication. Ela vem com o fator de impacto 5. Essa Miss Quarterly, que ela é muito comum de ser das pessoas da nossa área publicar. Eu tenho um artigo publicado aqui. Ela tem o fator de impacto 5,3. Então, eu entro como se eu estivesse entrando na plataforma CAPES e eu vejo ali quais são os fatores de impacto. Aqui, no ranking da Cimago, né? É esse link que está aqui embaixo. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês essa apresentação. Porém, se vocês digitarem no Google, vocês também vão conseguir acessar. Ela é ponderada, então, no Google, né, no Google PageRank, e uma janela de 3 anos de citação, é isso que analisa. Então, se eu entrar nesse site e eu vir aqui no Library Information Sciences, eu vou ter também aqui os fatores de impacto, né, os índices. Então, eu tenho aqui, ó, a maior aqui é essa revista Big Data and Society, Big Data and Society, para esse fator de impacto. Aí, o fator de impacto aqui é 3,2. Depois eu tenho essa revista, Information Systems Research. O Q1, que eles chamam, que é o fator de impacto deles, é 3,23. Percebe que são diferenças mínimas, né? O que vai modificar? Aqui no índice, né? Um índice de citação. Aqui, o índice geralmente é 30, aqui é 151. Por quê? Porque aqui é Estados Unidos, e aqui é Reino Unido. Geralmente, nos Estados Unidos, ele tem uma divisão maior. Aí eu tenho aqui, ó, a divisão, tá vendo? 2019, nos outros 3 anos, eu tenho tudo aqui certinho. É só entrar no site que eu verifico. Aqui também, ó, eu procurei aqui na Cimago, né, eu escrevi aqui, essa revista aqui, nossa, não, peraí, não, gente, tô falando besteira. Eu entrei aqui e ele mostra também, né, o índice geral. Geralmente, na nossa área, a gente tem esse índice 11, né, e eu tenho, aqui, se eu clicar, por exemplo, ciências sociais. Dentro das ciências sociais, aqui, ciência da informação, vai estar Library Information Science. Eu tenho toda essa divisão aqui dentro. O Cimago é legal também, que ele dá a porcentagem e gráficos, etc., das revistas que a gente está procurando. Então, aqui, a perspectiva dentro da ciência da informação, ela tem 51% de relevância. A informação e sociedade, 44% de relevância. A transinformação, 34% de relevância. Essa Iranian Journal, 33%. E se a Biblios, 31%. E se você for clicando para frente, você vai vendo as revistas. Então, eu tenho aqui que a Perspectivas em Ciência da Informação é a mais visibilidade, tem maior visibilidade dentro da Cimago. Aí, depois, Informação e Sociedade. Ou seja, essas revistas em português, elas também são internacionais. Se você publicar na Perspectivas em Ciência da Informação, na Informação em Sociedade ou na Transinformação, você está publicando numa revista internacional, tá? E aqui tem todos os gráficos de total de citações, né, em diferentes anos. É bacana, se vocês deram uma olhada, assim, é bem bacana. Aí, aqui eu tenho o índice H, né, do Google Scholar. Como que eu faço para ver o índice H
no Google. Eu entro, então, no Google Acadêmico, né, no Google Scholar, e aí eu venho aqui nas categorias. Na categoria, eu escolho Ciências Sociais e Biblioteconomia e Ciência da Informação. E aí eu vou ter os meus índices. Ai, peraí, passei. Vou ter os meus índices. Então, para o Google Scholar, o Journal of the Association for Information Science and Technology, ele tem um índice grande, né, o maior índice. Por que ele está na frente da Centrometrics? Porque ele tem a mediana de 98, aqui tem 77. Então, tem tudo bem delimitadinho para vocês irem avaliar a revista que você entrar. E sempre quando você entrar, a revista internacional é assim, você entrou, aparece do lado, indexado em base de dados XXX, XYZ, com índice Q tal, né, índice de fator de impacto X. Eles deixam bem visível lá para vocês. E aqui, né, o Qualiscaps, né, que a Richelle já trabalhou com vocês, que está desatualizado no momento, né, quando você entra lá, tá a lista antiga, não tá a lista do que tá valendo agora. Aqui, para terminar, eu sei que eu passei já um pouquinho do horário, atenção, gente, aos periódicos predatórios, isso tanto em âmbito nacional quanto internacional. Tem essas duas ferramentas, esses dois sites aqui, que é a Listabel e esse Think Check Submit, que eu deixo o link aqui para vocês, que vocês entram lá e aí vocês colocam o nome, né, do periódico, o nome do evento, sei lá, da revista que você está tentando publicar, e vai aparecer se você é predatório ou não. O que é um periódico predatório, para quem está chegando? São aqueles periódicos que eu acho que todo mundo já recebeu, assim, olá, prezada Rafaela, estamos enviando esse e-mail porque o seu trabalho é apresentado no evento tal, tem potencial de ser publicado na nossa revista. Gente, revista que não é predatória, não manda para você, não fica procurando o seu trabalho para publicar. Muito pelo contrário, é muito suado você publicar lá. A não ser assim, né, que, sei lá, você publicou, eu tenho uma amiga que ela publicou um artigo no Enancib, e aí a revista, uma revista de Qualisbon, viu aquele artigo, achou interessante e entrou em contato com ela, mas é muito difícil. Geralmente essa que fica mandando, gente, é incrível, a minha caixa de e-mail, às vezes tem, tipo assim, 30 e-mails da mesma revista, não é só nacional, não, internacional faz muito isso. E aí, assim, a mesma instituição, o mesmo local de publicação mandando. Seu trabalho X ficou muito bom, Y mandando, tipo assim, de um monte de trabalho ao mesmo tempo. Então, aí não tem como você ver que não é predatório. Mas se você tem alguma dúvida, entra nesses dois sites, Listabel e Think Check Submit. Você entra lá, lá tem todos os nomes das revistas, né? A maioria que são predatórias está lá dentro. Então, se você tem uma dúvida se o local lá que você te mandou o e-mail, que você está tentando publicar é predatório ou não, você envia aqui que vai ter. Bom, aqui são as referências que eu utilizei aqui nessa apresentação. Obrigado, meu e-mail é esse. Se tiver alguma dúvida, quiserem bater um papo aí, pode entrar em contato. Rafaela, Richelle, muito obrigado pela apresentação de vocês, né, tanto no aspecto estrutural e principalmente o aspecto ético, né, da publicação das pesquisas em periódicos. Nós vamos passar agora para as questões dos discentes. Pessoal, fiquem à vontade, tá? A gente teria mais ou menos uns 20 minutinhos ainda, tá? Para vocês fazerem as questões, né? E a Richelle e a Rafaela, elas responderem. O pessoal está parabenizando vocês aqui, Rafa e Richelle. Só complementando aqui, a gente também tem um índice H que dá para olhar pelo Google. Não sei se alguém já teve curiosidade de ir lá olhar. Se vocês não fizeram isso, dá para se cadastrar, e aí a gente vai acompanhando os nossos índices de citação. Então, é bem legal também olhar, não sei se alguém já olhou, já se cadastrou,
E há uma indicação, né, de que esse critério vai ser seguido no Brasil também. Então, não sei se alguém já fez, já olhou. Eu gosto, de vez em quando eu vou lá dar uma olhada, ver o que está acontecendo, não sei se a Rafa faz isso, né? A gente sempre dá uma olhadinha, aí se alguém tiver curiosidade, quiser, a gente compartilha aqui. Eu acabei de olhar o meu aqui, às vezes demora um pouco para atualizar, eu vi que não tem nenhuma publicação depois de 2019, mas é legal, eu acho que alguém... E também, gente, não esqueçam de se cadastrar no OrcID, tá? O famoso OrCID, que é OrcID, a pronúncia. Porque é legal, a plataforma Lattes é bacana, mas a plataforma Lattes é como se fosse um... Ai, gente, minha filha tá falando aqui, ó. A gente tá, né, na pandemia, a gente sabe que tá todo mundo em casa, então são os percalços. Mas, enfim, a gente tem o nosso Lattes é como se fosse o Qualis aqui do Brasil. Lá fora, eles reconhecem bastante o OrcID. Então, não se esqueçam de se cadastrar lá. Lá dá bastante visibilidade, as pessoas, quando vão procurar seu currículo, né, tem lá. Pessoal, antes da questão da Cristiane, a Mariana ela havia levantado a mão. Mariana, pode colocar a sua questão. Oi, boa noite. Na verdade, não é uma questão, Will, é mais trazer aí dar os parabéns, né? Não só pela maravilhosa explanação das duas, mas pelo desprendimento, né, Wilson e Valdirene, porque dificilmente, hoje em dia, num mundo tão competitivo, as pessoas param para ensinar, né? Param para ensinar porque encaram o outro como concorrente. E o sol nasceu para todos, né? O que é da gente, a gente faz nossa parte e vai chegar. Então, eu quero, já falei um dia isso para a Richelle, a Rafaela já sabe, né? A gente é amiga pessoal aí, já de um tempo, já sabe disso, mas eu queria falar em público, né? Porque esse desprendimento, as informações que essas meninas estão passando, muitos não iriam passar. Iriam guardar para si, encarar o outro como concorrente, né? Então, eu quero parabenizar esse desprendimento delas acima de tudo. Boa noite, gente. Prazer ter assistido essa palestra. Muito obrigado, Mariana. A Cristiane, ela fez uma questão, eu acredito que sejam para vocês duas, que ela fala. Eu apresentei um artigo em evento internacional, ele está numa plataforma de pré-print. Após a apresentação, mandei para uma revista, mas não sei se submeti corretamente, pois tem mais de um ano e não obtive nenhuma resposta da revista. Devo retirar a submissão e enviar a uma outra revista ou base de dados? Se vocês duas quiserem responder, fiquem à vontade. Olha, eu, geralmente, quando acontece isso, o que eu faço? Eu envio um e-mail para a revista, e aí eu falo, olha, o artigo X foi enviado aí em tal data. Eu ainda não obtive resposta, né? Eu gostaria de saber como que está o andamento da minha avaliação. E aí, geralmente, quando você manda isso, vai dar um toque lá nos revisores, e eles vão aumentar um pouquinho a análise da sua... vão dar mais rápido. Ou pode ser que não. Eu já teve uma revista aqui que eu enviei, que é uma dessas grandes fatores de impacto brasileiras, e eu enviei o e-mail, não responderam. Aí o outro autor foi lá, enviou o e-mail, não responderam. Aí eu simplesmente enviei um e-mail falando, eu estou retirando o meu artigo da revista porque eu não obtive, já está mais de um ano aí, e nem a mensagem que eu envio por e-mail eu recebi. Então, acho que primeiro, entre em contato com eles, envia um e-mail, vê o que eles te falam, e aí, se eles não responderem nada, se não falarem nada, você envia retirando, porque senão o artigo acaba ficando obsoleto. É geralmente assim que eu ajo. Olha, eu tenho eu ando assim com o pavio meio curto. Eu tenho escolhido, eu tenho pensado muito nas revistas em fluxo. Então, assim, passou de 3 meses, eu estou mandando e-mail, gente. Eu estou assim. Olha, eu gostaria, né, com toda a educação do mundo, olha, eu gostaria de saber como está o processo de avaliação, aquela lenga-lenga de sempre. E, normalmente, as revistas respondem, viu? E se
Eu não espero mais um ano, eu tive péssimas, me fugiu até a palavra aqui, com essa revista Biblos, que é a de Lima, a gente vai passando o tempo, a gente vai pegando o ranço de algumas revistas, né? E essa, por exemplo, é uma que eu não vou mandar nunca mais. Ela demorou 2 anos para me dizer que não tinha quem avaliasse a temática da Dark Web. Quando ela me mandou, o artigo já tinha sido publicado na Transinformação já fazia quase um ano. E eu tentava, olha, como que tá o artigo? Nada. Como que tá? Nada. Aí um dia eu peguei e fiz o que a Rafa falou. Mandei um e-mail retirando. E até hoje eles não me responderam esse e-mail, eu retirando o artigo da revista. Então, assim, às vezes não vale a pena. A gente fica com medo, às vezes, com dedos, né? Ai, não vou encher o saco do editor, porque aí vai que ele não gosta e acaba recusando meu artigo. Hoje eu tô assim, passou 3 meses, eu mando, não me respondeu, eu tiro da revista, passo para outra. A gente não tem esse tempo, né, para ficar esperando. Esse negócio de ficar esperando 2 anos já era. Eu já tô assim, né? Não sei. E tem que ver também essa questão do pré-print que você falou aí, porque tem revista que não aceita trabalho que foi publicado em plataforma de pré-print. Você colocou aí, né? Porque tem revista que entende que isso fez o artigo perder o ineditismo. Precisa ver isso aí, se está idêntico ao que você colocou no pré-print. Talvez tem revista que não aceita, por exemplo, o resultado, trabalho que foi publicado em evento. Precisa ver isso aí também, Cristiane, se não é um problema. Mas se você manda um e-mail, faz o que a Rafa falou, não fica pedindo pelo amor de Deus, não, porque hoje tem revista que já, sabe, tá com o processo mais acelerado. Muito obrigado, Richelle, Rafaela, pelos esclarecimentos. A Cristiane comentou, como não tenho experiência em publicação, fiquei com dúvida. Alguém teria mais alguma questão, algum comentário, algum apontamento para fazer para as nossas palestrantes? Eu vou comentar só o que a Mari falou. Eu acho que a Mari deve ter razão mesmo no que ela está falando, mas eu acho que tem coisas que, como eu disse no começo da minha fala, eu não sou a pessoa que mais publica, eu sou talvez uma das mais velhas aqui no programa de ciência da informação, ou até de idade, não sei. Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa ouvir. Eu acho que não tem muitas pessoas, muitos novatos aqui, pelo que eu vejo. Mas eu acho que tem coisas que, por exemplo, se eu tivesse ouvido quando eu estava lá na graduação, teria feito tanta diferença na minha vida acadêmica, ou quando eu entrei no mestrado, sabe? Porque eu acabei indo para o caminho de artigo, porque eu gosto mais de artigo do que de revista. Mas eu não pensava muito nessa questão de concurso, eu não pensava muito nisso. Eu falava, eu gosto mais de artigo, porque eu acho mais fácil escrever um artigo do que pagar um absurdo num evento, e eu pensava assim, as pessoas não leem artigo de evento, eu nunca leio, pensava assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter talvez nem caiba aqui, mas a gente tem que ter esse espírito de passar a nossa experiência mesmo para os outros, principalmente se a gente quer ser professor, né? Não sei se a maioria concorda, mas aqueles que querem ser docentes, a gente tem sempre que pensar em tentar passar a nossa experiência para os outros, para os que estão chegando, né? E o que é nosso, o que a gente produz, o conhecimento que a gente produz, o que está aqui é nosso, mas o que a gente pode passar e ajudar e tentar auxiliar as pessoas, a gente tem sempre que fazer isso. Mesmo nesse programa ou em outros, a gente sabe que o nosso é muito competitivo, principalmente pela questão das bolsas. Eu acho que a gente tem que tentar colaborar com os outros, principalmente agora, nesse momento terrível de pandemia, né, que a gente está sempre está cada vez mais isolado,
Então, assim, eu agradeço a Mari, eu sei que a Mari tem mesmo, ela fala isso para mim, e às vezes eu acho até estranho esse pensamento, mas ela tem razão. Mas eu deixo aqui que a gente tem que tentar, sim, sempre que puder, colaborar com os outros, principalmente os outros que fazem o nosso todo aqui, né, gente? A gente está tudo no mesmo barco aqui, né? E, por exemplo, se amanhã a Rafa for falar de discurso, da metodologia, ela vai me ajudar, né? Vai ajudar outras pessoas. Então, a gente tem sempre que tentar fazer isso, porque, no final das contas, nesse caso, a gente está no mesmo barco. Então, Mari, obrigada aí pelo apoio aí de sempre. Muito obrigado, Richelle, Rafaela. Mari, você gostaria de comentar sobre o que a Richelle falou, agradecer? Não, eu que agradeço, né? Agradeço muito, porque a gente vem alienígena, né? Eu brinco de outra área, como a Valdirene também, né? Eu que vim do direito, da filosofia, é um pouco complicado o começo, né? Questão de publicação, a insegurança, porque vim de domínios que não tinha essa preocupação com a metodologia, como a CI tem, né? A CI, como a Rafa explicou, ela coloca essa metodologia, ela tem que ser retomada no resultado, então vai um pouquinho de tempo, né, para a gente conhecer tudo. E também não conhece os eventos, né, então foi muito importante conhecer a Richelle já no doutorado, né, conhecer a Rafa já desde o começo, mas ainda eu falo para a Richelle, eu ainda estou engatinhando, estou no doutorado, mas estou engatinhando, né, apenas é o terceiro ano que a gente, praticamente, né, que a gente está aí na CI, tem muito o que aprender, o que entender, né, então sempre é muito importante esse feedback e esse auxílio, né, mas a gente faz o bem, a gente encontra também gente que faz o bem, é uma troca, né, uma corrente, e vai dando tudo certo, então eu tenho que agradecer as parcerias, porque eu não tinha coragem nem de rabiscar alguma coisa na CI, quando eu entrei, sem a parceria, mas nem de rabiscar. E tudo eu mandava para um evento, fiquei conhecida como a menina do evento de Franca, né? E eu até agradeço menina, né? Mas porque eu tinha medo de tudo. Aí um dia a Rafaela chegou para mim e falou assim, depois o Daniel também, que hoje é meu orientador, na época não era, falou assim, olha, você está queimando coisa boa aí, num evento que é bacana para você se relacionar, é bacana o evento, né? A gente é muito bem recebido, né, Rafa? A gente que sempre vai e tal, mas a gente às vezes queima coisa por insegurança, né? Aí vem uma pessoa da área e tem que falar, não, isso é bom, daí a gente vai aprendendo, trocando. A gente da filosofia, né, Val, a gente tem referencial, mas a gente não tem metodologia. A metodologia nossa, eu sentei na biblioteca, li muito, fiz fichamento, aguentei o Bira, aguentei brincadeira, a gente não está gravando, né, que assim está gravando, mas a nossa metodologia é essa, né, não tem muito, a gente tem referencial para contribuir. Mas o pessoal da CI tem o referencial deles, mas tem muito, né? Isso da metodologia, de trabalhar os resultados. Então, eu que tenho que agradecer aí a todos que me ajudaram desde o início. Não que eu seja uma pessoa que publique muito, não, mas agora eu estou perdendo medo, pelo menos para tentar, porque no mestrado eu não tinha coragem nem de tentar. Mas obrigada, gente. Eu queria também aqui agradecer, Mari, obrigada pelas palavras. A Mari é uma parceira minha aí faz tempo já, desde o mestrado, e é isso, gente. Mari, eu te ensinei metodologia, mas você me ensinou muito de conteúdo, né? A Mari, ela tem uma bagagem de história, de coisa que ela começa a falar e eu fico, meu Deus, eu não sei nada. Então, eu acho que é isso mesmo, a gente está aqui, a gente está todo no mesmo barco, a gente tem que ter essa troca, é um ensinando o outro, eu falo, a gente está junto. Então, é um ensinando o outro, a gente tem que trocar experiências, né? Porque eu não sei tudo e o outro também não sabe. Então, a gente tem que ir compartilhando. E aí, a gente vai seguindo o nosso caminho, né? É isso. Deixa eu só falar uma coisa aqui, também, se a Rafa quiser. Acho que o Will ou a Val, lá no site, eu estou aqui pegando aqui as vezes deles, ó.
Lá no site do PPGCI, voltando o tempo aqui, tem muita coisa do que a gente falou. E, inclusive, vocês conseguem visualizar a página lá para acessar o JCR, a página do Qualis, da Sucupira, das publicações predatórias, que eu estou vendo aqui. Tem bastante coisa lá no site do PPGCI também, viu, gente? Que eu estou vendo aqui, se você quiser colocar o link aí, o Rafa, mas tem tudo lá também, viu, gente? Que às vezes, a gente que eu que estava agora, a Val e o Will, a gente acaba fuçando naquilo lá tanto, né? Que a gente acaba decorando o que tem lá, mas tem essas informações lá também. Bem, mais uma vez, né, agradecemos a participação da Rafaela, da Richelle. Eu gostaria de passar para a Valdirene, tá, para que ela pudesse fazer as considerações finais, tá, os agradecimentos também. Valdirene, fique à vontade. Oi, pessoal. Bom, eu só tenho a agradecer mesmo a disponibilidade das meninas, né, da Richelle e da Rafa. Quando nós fizemos o convite, elas aceitaram de imediato. E eu vim da filosofia, né, fiz mestrado na filosofia, agora estou no doutorado aqui. E para mim tudo é novidade. Apesar de estar no doutorado, eu sinto que eu estou começando tudo de novo. Principalmente pelo que a Mari comentou, né? A gente não tem metodologia. E aprender tudo isso está sendo muito bacana, muito interessante. E se não tivesse as meninas, né, a Richelle, ela vem me auxiliando há muito tempo já, né? Sempre eu pergunto alguma coisa para ela e ela tá ali. Então é muito legal, né, essa questão colaborativa. Eu acho que no âmbito acadêmico isso é muito importante. Porque é só assim a gente aprende, né? Aprende não só as questões da vida, né, mas as questões acadêmicas é importante a gente compartilhar. E obrigada mesmo, pessoal, obrigada por vocês que decidiram acompanhar a palestra também. Obrigada. Will, pode ir. Muito obrigado, Val. Agradecer por toda essa parceria, né, no decorrer desse tempo que nós assumimos a representação discente. Né, com o apoio, claro, da Graziella, né, da Richelle também. Só ressaltando, pessoal, que essas apresentações, elas fazem parte de um projeto, né, onde eu e a Valdirene, a gente tem discutido muito, né, sobre essas questões interdisciplinares, né, de trazerem os discentes do PPGCI para apresentarem, né, seja um tema de pesquisa, seja uma temática igual a que foi apresentada hoje, né, sobre publicações. Acho que mais adiante tem uma ideia de nós trazermos discentes que falem sobre a questão de plágio, né, sobre outros aspectos que são inerentes. O próximo passo é nós irmos entrando em contato, né, com outros discentes, para a gente fazer essa espécie de acordo, né, para que vocês possam vir e apresentarem. Né? A ideia também é nós fazermos essas apresentações em um dia que não choque, né, com as apresentações que são realizadas pelo PPGCI, às quintas-feiras, por isso que nós também até sugerimos, trazemos essas discussões às quartas-feiras. Bem, agradeço, né, a Valdirene, a Rafaela, a Richelle, a presença de todos e todas. A Rafaela já comentou, né, que vai compartilhar o material de apresentação. A Richelle também, por gentileza. Se vocês quiserem até postar no grupo dos discentes, tá? Por gentileza. E assim que terminar a live aqui, eu vou compartilhar no grupo, tá? Para que quem não conseguiu participar possa
possa assistir depois. Muito obrigado, pessoal. Cuidem-se bem. Boa noite, bom descanso. Abraço. Obrigado, Sol, Gustavo, Vanderlei. Forte abraço. Obrigado, Samanta, Luciane, Gislene. Boa noite para vocês. Val, obrigado, viu? Obrigado, Will. Pô, mais uma missão cumprida, né? Deu tudo certo. Que disposição, né? Reunião semana passada, palestra de hoje. E o próximo passo vai a gente conversar certinho, né? Sobre as próximas temáticas e a gente fazer esse convite, né? Para os discentes virem apresentar. Você acha que uma por mês tá legal? Então, Val, acho que a gente tem que ver certinho por conta do nosso cronograma, né? Das nossas atividades. Então, mas a gente vai conversando sobre isso, Val. Porque eu tinha pensado, Val, a gente fazer isso a cada 15 dias. Mas... Então, acho que a gente vai... 15 dias fica pesado, viu, Will? Isso. A sugestão de uma vez por mês também seria interessante, Val, porque a ideia é a gente convidar os discentes das 3 linhas, né? Nem hoje foram a Rafa e a Richelle da linha 2, né? De produção e organização. Acho que a ideia da próxima... A Rafa não é da 3? Acho que a Rafa é da 3. Nossa, verdade. Isso, bem lembrado. Acho que a gente pode fazer essa mesclagem também, né? Convidar alguém da tecnologia, uma outra pessoa da linha 3. Verdade, bem lembrado, Val. Bom, acho que é isso por hoje, tá? Aí a gente vai conversando sobre as próximas atividades. Pode falar, pois não, Val. Não, eu vou... No WhatsApp eu mando para você. Tá bem. Uma questão. Agora. Eu acho que eu te mandei algumas mensagens antes, mas fica tranquilo. Você só dá uma olhadinha lá na nossa planilha, eu fiz alguns comentários e... Sobre aquele quadro? Sobre o quadro. Isso, foi isso que eu acabei de te mandar. Então tá bom. Então, tudo certo. Isso, mas fique tranquila. Obrigada, viu, Will, por tudo. Você arrasou. É nóis. Samanta, Gislene, obrigado pela participação de vocês. A gente vai se retirando aqui, tá? Muito obrigado. Tchau. Tchau. Eu vou parar a gravação aqui, é verdade, tem que parar.